Olá, pessoal, sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora para a nossa avaliação semanal, nossa reflexão astrológica para esta terceira semana de setembro. Vamos fazer a nossa avaliação com um enfoque mais eletivo, né? Mas observando algumas coisas aqui de previsões. Bom, esta semana vai do dia 13 ao dia 19 de setembro e nós vamos ter aqui já uma fase nova, um novo ciclo lunar iniciando aqui na quinta-feira. E temos alguns aspectos bem interessantes, né? Vocês lembram que na semana passada nós tivemos Marte ingressando no movimento retrógrado e Júpiter voltando ao movimento direto. Bom, então nós vamos acompanhando aqui diariamente os movimentos planetários, especialmente da Lua, né, que se movimenta mais rápido, identificando os melhores e os piores momentos aqui para as iniciativas, tomadas de decisão, investimentos e enfim, as atitudes diárias. Vamos lá. No dia 13, domingo, nós temos três movimentos interessantes, né? Às 4h47, a Lua vai chegar ao aspecto exato de oposição a Saturno. Ela está aqui no próprio domicílio em Câncer e Saturno também está no seu domicílio noturno aqui no movimento retrógrado. Então, essa oposição é uma oposição bem desafiadora, né? Bastante desafiadora. Ela tem uma característica de reserva forte mesmo, né? Porque tanto a natureza de Câncer como de Capricórnio é feminina e introspectiva, e isso gera bastante reserva. Mas, geralmente, as oposições envolvendo a Lua e Saturno dizem respeito a um humor muito fechado e a dificuldade de influir com as coisas no sentido mais animado. O que acontece é que depois, ali, às 9h05, a Lua chega a um aspecto desafiador a Marte, e Marte, sim, está numa característica de ação, bem diferente desse primeiro momento aqui da oposição, só que a natureza do aspecto é desafiadora. E quando a Lua chegar a esse aspecto desafiador a Marte, ela ainda estará em Câncer no seu domicílio e Marte também no seu próprio domicílio Áries. Então, os dois momentos da Lua aqui de aspecto serão com planetas bem posicionados, né? Nos signos em que eles regem. Por isso temos um clima mais aflito no domingo. Num primeiro momento muito reservado, emperrado mesmo, tem uma característica de humor um pouco pesada, pessimista, mas aqui na quadratura a Marte, uma atitude de ação impulsiva. Na verdade, assim, a gente percebe que um ritmo para a tomada da iniciativa, para assumir riscos, para atitude propriamente, cai num campo mais agressivo, ele cai num campo bem movimentado, por isso que o domingo fica com um clima um pouco mais tenso. Mas isso tudo acontece durante a manhã, e aí o que vai acontecendo é que ali a 12h32 a Lua sai do seu domicílio em Câncer e entra em Leão. E Leão já tem uma natureza mais animada, casa do Sol, tal. Então amanhã do domingo é um pouco mais pesada do que a tarde. A tarde já vem com um pouco mais de ânimo, com uma característica mais divertida, mesmo mais alegre, né? Então, eu recomendo a vocês não iniciar atividades ou lidar com momentos importantes, conversas, iniciativas, assumir riscos, enfim, aqui durante a manhã, porque o clima é um pouquinho mais tenso, né? Agora, no dia 14, nós vamos ter a Lua aqui chegando ao mesmo grau em que está Vênus às 3h53 na madrugada, e às 11h08 ela vai formar um aspecto harmonioso aqui a Mercúrio. Então, nós temos um dia lucrativo com um tema voltado para os assuntos comerciais, negócios, compras, investimentos, favorável, né? Primeiro momento aqui da Lua, que é chegar ao mesmo grau em que está Vênus, pega as duas, né? Aqui Lua e Vênus no domicílio do Sol, e no termo aqui de Mercúrio, que é o astro relativo aos assuntos comerciais, transações, negociações, né, compras, venda, todos esses assuntos de transações comerciais tem a marca aqui de Mercúrio. E esse momento, então, ele é realmente bastante auspicioso, pensando no fator lucratividade, ainda que não seja urgente, rápido, imediatista, porque a natureza fixa de Leão leva as coisas com bastante retidão, linearidade, ele não tem uma tendência muito rápida, mas ainda assim mantém, né? Então a gente pode ter a ideia de que iniciar investimentos ou comprar objetos, utensílios, coisas sobre essa característica traz uma tendência duradoura. E depois a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio, que é bem interessante também, continua sendo muito interessante para os assuntos comerciais, né?
mas também no que diz respeito à interação, porque Mercúrio em Libra tem essa característica da interação bem legal, assim, muito boa. E essa empolgação de Lua leonina traz ainda esse enfoque. Então nós temos uma segunda-feira bem melhor do que o domingo, tá? Não só nos temas monetários comerciais, como também no clima do dia, tem uma característica mais animada, propensa a fazer as coisas fluírem, né? Eu penso em um ânimo e alegria bem melhores aqui na segunda. No dia 15, nós vamos ter aqui às 12h09 a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte e depois ela muda de signo. Então, primeiro momento do dia, que é meio-dia, ela chega, né, no grau exato desse trígono. E ele é um trígono que envolve a característica colérica, elemento fogo, e impulsiona a motivação, o ânimo para o risco, né? Um pouquinho de atenção porque Marte ainda está lento, né? Ingressou no movimento retrógrado há alguns dias, mas ainda assim ele incentiva o risco porque é uma característica de Lua em Leão com a tendência, com o olhar aqui, né? O aspecto, a visão de Marte em Áries representa estar no controle, levando as coisas dentro de um certo objetivo, né? É uma característica bem linear, retidão mesmo, muito objetiva, muito boa para tomadas de iniciativa, penso, né? E às 15h09 a Lua ingressa no signo de Virgem, então essa tendência mais expansiva, otimista, animada, né, empolgada, diminui, porque o signo de Virgem já tem uma característica mais reservada, mais equilibrada, né, versátil. Então eu penso que esse primeiro aspecto de Lua, quando ela estiver em Leão com Marte, traz esse tom de cumprir, de realizar, isso é bom, né? Ele traz uma marca muito de produção em um nível muito prático, mas depois mantém ainda o teor da praticidade quando ingressar aqui no signo de Virgem. Já no dia 16, na quarta-feira, nós temos um tom moderado, porque o único aspecto do dia é um trígono da Lua e Júpiter. Júpiter voltou ao movimento direto, ainda está ganhando velocidade, está lento, e a Lua aqui está no signo de Virgem. Não é um trígono muito forte, porque Virgem é o ponto exatamente do exílio de Júpiter. Então ele está na queda e ainda nesse aspecto ele acaba vendo, observando exatamente o signo do seu exílio. Por isso tira um pouco do brilho e expansão desse trígono, mas ele tem um tom moderado, eu penso bem equilibrado, não é tido como um dos aspectos para levar a grande prosperidade, mas eu vejo como uma tendência de manutenção dos assuntos. Agora, eu não recomendaria iniciar nada muito ousado sobre essa característica, justamente porque essa natureza do trígono acaba minguando um pouquinho, né? Pensando nas facilidades que um trígono poderia oferecer, Júpiter está extremamente prejudicado e ele é o grande benéfico, né? Está na queda e ainda acaba vendo aqui o ponto do seu exílio. Então, ele não tem um poder, vamos dizer assim, para criar, para indicar uma facilidade tão boa, né? Coisas muito prósperas e tal. Mas não vai trazer prejuízos também. Agora, na quinta, nós vamos ter aqui alguns movimentos e é o dia em que inicia o novo ciclo lunar, a Lua formando uma conjunção com o Sol às 8 da manhã. Então, esse gráfico aqui é desse momento. Mas antes disso, às 7h34, um pouquinho antes, né? Mercúrio vai chegar a um aspecto desafiador a Júpiter. Bom, nós temos aqui Mercúrio em Libra e ele forma esse aspecto desafiador. No meu ponto de vista, isso tem tudo a ver com a dificuldade no julgamento dos fatos, das situações, muito mesmo, né? Tanto Júpiter traz o tema da justiça, do julgar, da pacificação, como Libra também tem esse tema do equilíbrio, do julgamento, da justiça em nível geral. Então, esse aspecto desafiador, ele não é tão indicativo assim de grandes prejuízos, mas pode trazer um pouco de dificuldade nesse fator do julgamento. O que ameniza um pouquinho o teor, também o desafio, é que Mercúrio, quando chegar a esse grau, está no termo de Júpiter, né? Mas Júpiter não está lá com grandes poderes, como a gente viu. Bom, não é um dos aspectos mais prejudiciais, mas eu recomendo não lidar com negociações comerciais, com assuntos jurídicos, marcar viagens ou conversas, estudos, certificações, coisas nesse sentido também acabam tendo um pouco de prejuízo. Às 8 horas, a Lua chega à conjunção ao Sol. Então, esse gráfico é do horário de Brasília. Isso vai acontecer exatamente dentro da casa 12, nessa divisão que nós temos aqui
por quadrantes. Se nós dividirmos por signo inteiro, então essa característica cai aqui na casa 11, né? Porque o ascendente está em Escorpião, é a primeira casa, então Libra seria a 12ª e Virgem a 11ª. Então a gente tem temas de 11ª e de 12ª aqui. 11ª casa que envolve no nível coletivo, né? Mundano, os assuntos relacionados aos grupos, ao Congresso também, os deputados, né? Pensando na lua nova virginiana, ela traz consigo o tema da versatilidade, da praticidade, da organização, de cumprir com as coisas no sentido simples, né? Não é uma promessa abundante, mas ela cumpre com o esperado. E porque essa lua nova vai acontecer exatamente em trígono a Saturno. Vejam bem, a gente tem Sol chegando ao mesmo grau e minuto às 18h36, mas às 8 horas no momento da lua nova, eles estarão em 25, já em 25 graus de Virgem, que já constitui aqui o trígono perfeito com Saturno. Então, nós temos um momento de retomada, penso em possibilidades positivas para o país, recuperação dentro de um tom equilibrado, né? A casa 4, a casa que envolve as terras do país, e nós vimos aí nos dias anteriores as questões envolvendo a região do Pantanal, as queimadas, incêndios florestais e tudo mais. E não só esse tema, como os temas de casa 11 e casa 12, eles vêm para serem resolvidos. Agora, essa natureza do trígono, como a própria natureza de Virgem, é uma natureza da solução, de se encontrar a saída de forma bem equilibrada. Não é um signo que representa grandes ousadias, mas ele mantém um curso da simplicidade de cumprir com o que é esperado, né? Então, ele é bem moderado, tem uma característica muito moderada. Agora, quando a gente envolve Virgem com Saturno e aqui em Capricórnio, temos uma tendência bastante analítica para esse dia. Pensando nos fatores eletivos, o dia se torna importante para lidar com temas que exijam um olhar detalhado, estudar detalhes, lidar com assuntos de organização de coisas que precisam muito detalhes também, né? Temas que exijam um aprofundamento, olhar pequenas coisas e lidar com a organização, interna, externa, enfim, qualquer tipo de assunto envolvendo a organização. Todo dia a volta vai correr sobre essa influência. Às 15h56, a Lua deixa aqui o signo de Virgem, já ingressa no signo de Libra, território de Vênus. Vênus está bem expansiva aqui no signo de Leão. E diminui um pouco esse teor analítico e amplia um pouco mais de leveza. A Libra é um signo muito leve, né? Mas como eu disse para vocês, às 18h33 o Sol vai chegar ao mesmo grau e minuto, vai chegar a 25 graus e 27 minutos, formando o trígono exato mesmo. É o momento mais forte desse trígono entre Sol e Saturno. Então, para os próximos 15 dias, sobre a influência da Lua Nova, nós temos trabalho. Eu penso mesmo que essa característica de Virgem com Saturno fala de um trabalho muito analítico, de retomada equilibrada, é bem esse tema. Agora, a casa 12, se a gente trouxer essa conjunção de Sol e Lua para os temas de casa 12, a casa 12 é a casa das aflições, né? Que aí pegaria mais esse tema dos problemas na semana passada, né? E também é uma característica seca, que poderia trazer a influência sobre o clima seco, né? Na verdade, a gente está vendo o Brasil passando pelo menos pela região centro-oeste, sudeste, assim, com um clima muito seco. Então, isso parece ainda se manter, né? Certo? Bom, vamos para o dia 18, aqui na sexta-feira. Sexta-feira nós temos a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Vênus, outro momento bem animado, uma sexta-feira com um clima de diversão, entretenimento, boas notícias, é leve, é empolgada, tem uma característica bem empolgada. Mas às 19h35, a Lua vai chegar ao aspecto desafiador a Júpiter, então traz um tema parecido com o do momento em que Mercúrio chegou à quadratura a Júpiter, porque traz a característica de Libra, né, como os temas do equilíbrio, da imparcialidade, da hesitação, da ponderação, em contrapartida aqui a característica organizada de Capricórnio. Novamente, nós podemos ter dificuldades, adversidades com as questões que envolvam julgamento de fatos cotidianos, decidir sobre isso ou sobre aquilo, ou ter dificuldade em assumir uma das posições em uma escolha justamente por restrições e limitações, né?
mas também nos temas relacionados à justiça geral, né? O que envolve leis, o que envolve um ambiente jurídico traz uma característica precária, traz um tom precário, adverso, e é isso que nós podemos ter. Ele não é mal-humorado, mas ele fala de problemas que envolvem o assunto do julgamento. Encontrar a paz, o equilíbrio aqui não é tão fácil. Às 23h08, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Mercúrio, os dois dispostos aqui por Vênus, Vênus aqui no signo de Leão, já no seu próprio termo, com um pouco de poder. É um momento expansivo, animado, bem animado da sexta-feira, voltado para as festas, entretenimentos, diálogos, apresentações. É o pique da diversão aqui, né? É o ponto máximo de diversão. E no dia 19, no sábado, com um tema exigente, nós vamos ter a Lua chegando ao aspecto desafiador a Saturno, depois ela vai chegar ao outro, mais ainda desafiador a Marte, quando ela estiver em Libra, no termo de Marte, Marte está aqui no seu próprio domicílio no movimento retrógrado, outro momentinho esquentado. Lembra, a gente teve isso no início da semana quando a Lua estava aqui no signo de Câncer. Esse aspecto da Lua em Câncer com Marte em Áries, ele é mais irritado, impaciente, humor pesado. A Lua em Libra tende mais nesse aspecto desafiador a problemas nas iniciativas e tomadas de decisão. Se por um lado a gente tem Marte impulsionando a ação, a atitude, fazer, colocar a mão na massa, cortar, resolver, enfim, tem uma característica muito forte de atitude, por outro a gente tem a Lua em Libra numa característica mais hesitante, mais ponderada. Então fazer escolha sobre esse momento não é adequado. Se você tiver que decidir, tomar uma decisão sobre qualquer tema, evite esse momento, porque não é um momento muito saudável. Pode ter, por exemplo, uma iniciativa para fazer algo e depois se arrepender, né? O movimento retrógrado é bem indicativo das coisas que voltam, não é um momento adequado para iniciar nada. E aí às 15h33 a Lua vai ingressar no signo de Escorpião, sua queda, o humor fica mais fechado, analítico, reservado, pessoal, então a gente tem uma característica emocional mas bem interiorizada, analítica, muito exigente. Então todo dia 19, sábado, tem uma tendência forte à exigência mesmo, tanto do ambiente como da nossa parte em relação às coisas cotidianas. Evitem entrar em rigidez, discussões, né? Mesmo que a Lua em Libra tenha uma característica mais suave, mas vocês podem se sentir provocados por questões do ambiente. Então evitem entrar nesse clima rígido, certo? E essa semana, então, é uma semana forte, como vocês puderam ver. Bom, na próxima semana a gente volta para algumas coisas, com o Sol já ingressando aqui no signo de Libra. Eu deixo um abraço forte para todos vocês e mantenho um convite para vocês acessarem o site, verificarem os cursos, os descontos de 50% ainda estão valendo para os cursos de Astrologia Clássica Natal 1 e 2, né? 1 e 2 para formar completa aqui dentro das técnicas preditivas. Até a próxima semana, então, até mais!